A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da Via Cultural ao pé do ouvido. Como vocês sabem, a gente tem um concurso cultural que acontece todo ano e diversas pessoas participam, desse concurso, mandando suas fotos dos mais diversos lugares da cidade, com cada um com a sua história, com a sua visão dessa cidade que a gente compartilha. E eu estou aqui com a Laís para receber os nossos convidados de hoje. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. O Apolo, que foi o primeiro colocado do nosso concurso, o Wesley, que recebeu a menção honrosa, e a Maitê, que ficou tanto no terceiro lugar quanto no júri popular. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Obrigada de vocês estarem aqui nessa conversa com a gente. A proposta do Ao Pé do Ouvido é falar um pouco sobre a vida das pessoas, um pouco sobre a cidade de São Paulo, e a gente trouxe vocês hoje juntos aqui para a gente fazer um bate-papo mesmo. Então, vocês fiquem à vontade, eu queria que vocês se apresentassem rapidinho para a gente começar a nossa conversa. Oi, gente, meu nome é Apolo, tenho 36 anos, fotografo há uns 7, quase 8. O mais fotografo é fotografia de rua. Às vezes me aventura a brincar um pouco de natureza quando eu viajo. E fotografia para mim é mais, não é profissão, é só mais como um hobby mesmo. Eu gosto muito mais de levar a fotografia como uma forma de arte mesmo. Obrigada. Maitê, queria que você falasse um pouquinho também, se apresentasse. Tá bom. Meu nome é Maitê, eu sou uma mulher trans. A minha relação com a fotografia, ela começou como um hobby mesmo, né? Eu sou arquiteta de formação e comecei fotografando a rua mesmo, né? No começo eu usava câmeras analógicas, fotografava com filme e tal, e fazia todo o processo de revelação. Mas hoje em dia, assim, eu nem tenho mais câmera fotográfica, né? Eu pego uns trabalhos para fazer foto de arquitetura, mas aí quando é assim eu alugo. Então eu tenho meio que não feito mais fotos de ruas, em partes por conta de não ter, né, mais o equipamento, mas também pela questão da minha transição, né? E uma coisa é você enquanto um homem, né, na rua, sozinho, e outra coisa é você, né, sendo lida como uma mulher. Eu comecei a ter uma outra relação com o espaço público. A minha fotografia agora ela está mais voltada a mim. Eu usei muito a fotografia assim para começar a tratar desse meu processo de transição. Eu passei a olhar mais para mim, assim, né? Eu sou uma pessoa que nunca gostou muito de ser fotografada, de sair nas fotos. Hoje em dia eu me sinto cada vez mais confortável. Tudo legal. Wesley, você gostaria de falar um pouco, por favor, se apresentar? Meu nome é Wesley Yamaguchi, tenho 22 anos, eu faço audiovisual e fotografia meio que é um dos caminhos assim que eu pretendo fazer, seja em vídeo e também em foto. É o que eu gosto de fazer, basicamente, na minha vida, mas não sei necessariamente se a fotografia estilo vai ser uma carreira assim, mas é algo que já faz parte da minha vida e vai continuar sendo por um bom tempo. Poxa, que legal. Anderson, que está aqui Oi. agora, o Anderson das Ruas. Tudo bem? Chegou aqui, fala um pouquinho, a gente está se apresentando, fala um pouquinho de você, quem você é. Eu sou Anderson, eu também faço fotografia de rua há mais ou menos uns 8 anos, comecei em 2013, já tinha fotografado lá atrás, com analógico e tal, mas não dominava a câmera e não sabia os recursos, e aí a partir de 2012 eu aprendi, e aí eu não parei até hoje e continuo fazendo. Que legal. Vou jogar aqui uma conversa no pé do ouvido de vocês. A gente está aí há mais de um ano de pandemia,
Mas a cidade está trabalhando, as pessoas estão se reinventando. E aí eu queria que a gente começasse a bater um papo um pouco sobre isso, sobre o nosso dia a dia, se tiver alguma história, algum caso, né? Bater papo mesmo, como se a gente estivesse reunido conversando sobre a nossa vida na cidade de São Paulo. Durante esse tempo atual, né, eu acho que a cidade já está meio que quase numa rotina normal, infelizmente, porque parece que a gente não está tão salvo assim da pandemia ainda. O povo relaxou um pouquinho antes da hora, mas eu acho que infelizmente isso não tem como voltar, a gente vai continuar vivendo assim. Mas pelo lado bom é que a gente está podendo voltar a ver coisas na rua, né? Ver gente na rua, poder registrar esse momento bem temporal, né? Que qualquer pessoa que vê nossas fotos agora no futuro vai saber de que época que é, né? Porque tá todo mundo com máscara. Então, acho que tá bem interessante a gente registrando um momento que as pessoas vão bater o olho e falar assim, eu sei exatamente quanto que é essa foto, de que época que é. Também ainda mais porque as massas viraram meio que um adorno de moda a mais, né? A gente sempre fotografa pessoas na rua, sempre busca alguém com uma roupa diferente, uma camisa diferente, um guarda-chuva diferente. Agora a gente tem algo a mais, né, para estar fotografando. Acho que foi esse fim de semana que passou agora, estava chovendo, no sábado na Paulista, tinha uma menina que estava com um vestido amarelo, a máscara era de alguma outra cor colorida assim também, mas bem chamativa, e um guarda-chuva amarelo. Eu falei, nossa, tipo, realmente a máscara é algo a mais que a gente pode procurar para combinar, para fazer as composições. Eu acredito também que nesse período que nós passamos e estamos passando, deu para notar bastante a cidade, né? Num período que não tinha ninguém na rua e dava para contemplar bem a cidade ou às vezes pegar umas imagens que tinham poucas pessoas, quase nenhuma ou uma solitária, que eu gosto bastante desse tipo de foto, para ver assim a imensidão da cidade sem ninguém, né? Eu dei uma abandonada na câmera e passei a praticar mais com o celular, até pelo higienização disso, daquilo, das mãos, e se preocupar com o equipamento e tal, e álcool com a câmera, a lente, não combina muito. Eu dei uma afastada assim, de ficar fotografando com a câmera, e o celular tem a praticidade, né, de sacar do bolso e ver a cena e já registrar. Concordo. Eu tenho um problema, acho que é um bloqueio mental, porque eu não consigo fazer nada com o celular. Vendo alguma coisa, eu ainda prefiro perder tempo de abrir a mochila e pegar a câmera, porque como eu uso uma câmera pequena, uma compacta, então não é muito difícil puxar ela, mas sei lá, acho que o jeito de você manejar o celular ainda eu não consigo me dar ainda. O celular entrou na minha vida, assim, quando ele entrou, foi uma paixão, porque eu sempre gostei demais de máquinas. Assim, era uma coisa minha de ter alguma coisa nova em uma máquina nova, ir atrás, pesquisar, lente, e de repente o celular ele agregou um monte de coisa, uma coisa tão pequena que para gente que é mulher também, o equipamento às vezes te deixa mais vulnerável. Chama assim, atenção, muitas vezes causa uma mulher sozinha, com equipamento caro, num lugar diferente, pode ser um problema. E o celular, a popularização do celular, de repente a gente teve uma possibilidade não só para enxergar o mundo dos outros também, né, porque as redes sociais também trouxeram isso. Então, eu acho que eu fiz uma migração da máquina fotográfica para o celular muito saudável. Eu continuo fotografando com máquina. Eu acho que tem coisas que são impossíveis você fotografar com o celular. Eu gosto muito de fotografar à noite e as fotos com máquina são muito boas. Eu gosto de fotografar a lua, né? E assim, a lua azul, a lua disso, a lua não sei de que época, do equinócio, porque elas ficam maiores, elas ficam diferentes, as tonalidades, os brilhos, né, que a gente consegue com uma máquina fotográfica, a gente não consegue com celular. Não tem como. Exatamente. Tem coisas, por exemplo, muito próximas também, que o celular hoje tem como é que eu vou dizer? Tem algumas regulagens para macro que antes não tinham, né? As novas gerações de celular hoje trazem os macros. Eu sou, assim, fãzona do celular. Acho que o celular meio que
democratizou, né, um pouco assim a fotografia, porque foi uma porta de entrada para muita gente que nem imaginava que era legal, né? E é algo que eu acho que só vai aumentar, né? A não ser que a pessoa realmente não se dê, que nem eu, que eu pego na mão o celular, parece que falta coisa ali, falta botão, né? É diferente, com O certeza. seu dedo já vai automático lá nos botões, já vou expor Essa aqui. abertura, olha que legal. Já tá bem ali na cara. Inclusive, às vezes eu vejo umas câmeras que lançam, tem um monte de câmera com pouco botão. Eu falo, gente, como que eu vou pagar $6.000 uma câmera que tem 3 botões? Eu falei, eu vou me achar como nessa câmera? E você tem que andar o menu pelo dedo. Eu falei, não. Queria colocar uma questão que eu acho que assim, a arte ela é muito cíclica, né? A gente passa, tá transformando o tempo inteiro, porque enquanto a gente vai vivendo, a gente vai mudando, as nossas referências vão mudando, os nossos estudos vão mudando, digamos assim, o nosso aprendizado aqui nessa matéria vai mudando também, então o nosso olhar muda. E muitas vezes essas fases, depois na história da gente, elas retomam os seus lugares e a gente vai fazendo experimentações. Inclusive, a gente está com um projeto chamado Cinema de Invenção, que fala muito sobre essa questão, como a gente transita no tempo, né? Então, trata um pouco sobre a década de 60, 70, os anos da ditadura, e nós estamos com vários debatedores, webinários, convidados, né, Laís, para falar sobre o nosso cinema nacional, que também passa pela fotografia, pela direção de arte, né, pela composição crítica. Então, é um projeto que está muito bacana a programação. Wesley, queria te ouvir um pouco. Oi, tudo bom? Você estava falando dessa questão de mudanças e coisas que a fotografia traz, né? É muito interessante essa questão do momento, né? De como a gente está lidando com a pandemia e como cada um enfrenta, né, a pandemia. E eu vejo, tipo, isso na fotografia como... A fotografia sempre foi muito versátil, né? Então você pode sempre optar por diferentes ramos dela, né? Você pode tentar fazer mais fotos em casa, tentar sair um pouco na rua, pode fazer fotografia abstrata em casa, você pode estar sempre observando a luz. E isso é o mais bonito do que a gente está fazendo aqui. Possibilidades que normalmente a gente não ia ver, né? Poesia, né? Do dia a dia, a poesia que está dentro da nossa retina, né? É o olhar, independente. Inclusive, é um momento, assim, de quem está aprendendo a fotografar e de fazer esses treinos em casa, né? Vendo a luz que entra pela janela, vendo um objeto que tem uma forma, coisas que pode se transformar depois de você fotografar em uma coisa legal, né? Então, esse olhar não precisa necessariamente ser na rua, né? Eu acho que é saber olhar com o olhar da fotografia, né? Às vezes, coisas banais do nosso dia a dia que a gente não dá a mínima importância, dependendo do enquadramento, da luz, da narrativa que você consegue criar ali, você consegue fazer uma puta imagem. E não necessariamente uma coisa muito interessante que você vê na rua dá uma boa imagem. Acho que é algo que todo mundo passa, né? Quando começa a fotografar, você quer fazer um pouco de tudo, até você começar a entender o que você quer fazer, né? Então, acho que realmente ficar treinando em casa, acho que é um período de iniciação que todo mundo passa mesmo. É importante, né? Até mais você começar a conhecer a parte técnica, né? Não, e tem uma coisa que eu acho que é incrível, que você, assim, às vezes você não saca aquilo que você está vendo, né? Você não percebe, e daí você começa a ver outras pessoas fazendo, você fala assim, nossa, mas isso é uma referência, isso é interessante, nossa, mas eu também, puxa, mas eu vi tal coisa parecida, como é que o cara fez? E aí você começa a pesquisar em cima do trabalho daquele artista ou daquele fotógrafo. São coisas, eu não sei, eu acho que essa coisa de você estar mais fechado, talvez, esse período de um pouco de reclusão, um pouco menos de ruído, a gente tenha começado a observar mais. E o processo de quem está começando tem que passar muito pela observação, né? Porque a gente quando a gente começa um caminho, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Tanta informação, é tanta coisa que a gente pode escolher. Assim, se eu pudesse deixar uma dica, é se arriscar. Não ter medo de errar, né? Então, Com assim, certeza. Se você foi tocado, experimenta. Experimentar antes de achar que está perfeito, né?
Não ficar Uhum. esperando assim, eu vou acumular todo o conhecimento possível e eu vou fazer só quando eu achar que vai ficar perfeito. Não, é já ir fazendo, que uma hora essa perfeição chega, seus Você parâmetros vai vão se mudar. corrigindo, Naturalmente. né? O caminho vai te corrigindo. Outra dica, assim, é às vezes você fotografando e vê no visor uma coisa e apaga. Eu vejo que tem muita gente que às vezes fazia isso, né? Apagava para liberar um pouco de imagem e tal. E às vezes depois a imagem que no visor é uma e quando você joga no PC é outra e aí Uhum. você não dava nada para ela ali no visor da câmera, mas Sim. no PC ela te trouxe algo a mais que você fala, nossa, olha, ela chamou atenção e surgiu alguma coisa que, de fato, talvez não tenha sido percebida no visor da câmera. Eu ouvi uma dica ontem na nossa primeira videoaula do Cinema de Invenção, incrível. Se organize. Se quiser fazer as coisas direito, se organize. Você não precisa ter o super blaster equipamento, você precisa se organizar. Exato. Então, você faz milhões de fotos, filma, faz tudo que você tem vontade. Chega em casa e põe tudo no seu disco externo, numa pasta. São Paulo, Ubatuba, Quiririm, não interessa. Dia tal, hora tal. Aí você fica com o celular, sua máquina vazia de novo e sai no dia seguinte para fazer mais. Exato. E aí, quando você for produzir as edições, você vai selecionando aquilo tudo. Aí você edita, você corta, você satura, faz uma sombra mais recortada, enfim. Falei, cara, isso é a minha vida. Eu acho que uma super dica para quem também gosta de fotografia, uma boa fotografia, ela tem que ter uma boa qualidade, não adianta baixar a qualidade para caber mais foto. Eu tenho um amigo, inclusive, eu brigo com ele porque ele faz uma foto, aí depois ele vai olhar a pasta que ele fez depois de 3 semanas. Eu falei, meu, você é louco. Eu tenho essa mania. Nossa, porque assim, eu acho importante você ter aquele auto-feedback, né? Tipo, você não precisa ver num dia, mas sei lá, um dia, 2 dias depois, você senta, você olha o que você fez, você vê o que você errou, o que você pode melhorar, porque, meu, se eu for fazer uma foto para olhar depois de 3 semanas, eu nem sei mais o que eu queria fazer naquela hora. Eu faço isso, É um pouco exatamente. retomar a fotografia de filme, né? Quando ainda tinha que esperar terminar A o ponto, revelação. né? Sim. Para depois revelar. Eu Tem a surpresa. E esses dias aqui eu achei um filme guardado que eu queimei ele e não revelei. Mandei para revelar agora. Fazem 4 anos que estava guardado. Eu não faço ideia do que tem nele, assim. Acho que é legal, às Vai ser vezes, uma também, né? Ter surpresa. essa surpresa, né? E você se deparar com É um Kinder Ovo nesse eu caso. dessa outra face. Literalmente é um Kinder Ovo. Porque assim, você revisitar fotos antigas, eu até acho legal. Nossa, deixa eu ver como estava meu olhar. De repente você vê uma foto e percebe o quanto ela é interessante que você não percebeu naquela época. Aí eu acho legal. De vez em quando você dá uma fazer revisitada. Mas fazer um rolê e eu só for depois de um mês que eu fiz, não. Eu tenho essa mania porque eu ia fotografando e juntando as fotos e tal, e deixando ali no cartão, e depois quando eu baixava todas, e aí fazia essa seletiva, meio que isso presta, isso não presta, isso aqui eu vou deixar numa análise, mas aí começar o tratamento e tal, aí eu ia uma por uma, não ia naquela que eu sabia que era boa, eu ia uma por uma, falava, se eu perder muito tempo no tratamento, ela já não me serve, tem que estar mais ou menos boa para não ter muito trabalho, a foto já está praticamente pronta, né? É só um ajuste aqui, outro ali e tá pronto. Agora, se eu ficar perdendo muito tempo em cima de uma imagem, eu já abandono ela, eu excluo e tá dando muito trabalho, não tá boa. Para a gente ir finalizando, que o tempo está acabando, eu queria fazer uma pergunta para vocês responderem de uma maneira bem breve, assim. Falarem um pouco dos desejos para o futuro. Tá. Eu quero continuar viajando, porque eu acho que hoje em dia eu trabalho, lógico, para pagar minhas contas, né? Eu tenho uma filha que está indo para a faculdade ano que vem, mas eu trabalho para poder viajar nas férias, para fotografar. Eu acho que esse é meio que um dos sentidos que eu tenho, assim, da minha existência hoje, é juntar dinheiro durante 6 meses e tirar uma férias. Então, se a gente conseguir poder voltar a viajar normal e poder sair do país, né? O que eu quero futuramente é continuar fotografando, poder viajar para lugares diferentes.
continuar mandando coisa para concurso, exposição, quem sabe futuramente, daqui a alguns anos, até fazer um livro e focar bastante na parte de rua. Sei lá, ficar bom. Não vou dizer, quero virar uma referência, porque acho que já é querer demais na vida, né? Mas me sentir e falar, nossa, eu tô fotografando pra caralho agora, não sei o quê. Eu também acredito que pro futuro, assim, continuar fotografando, continuar apurando o olhar sobre a cidade, principalmente, que assim, o que eu mais gosto na fotografia é a rua. Para mim, sempre foi a rua. Então, eu até brincava que o meu treino já foi na rua, porque eu sempre gostei e é onde eu sempre gosto de estar, né? E nesses períodos recentes aí que a gente vem passando, limitou bastante a circulação e até, igual o Apolo falou, de viajar, que eu também amo viajar, quando eu podia, sempre estava indo para lugares, mesmo que seja aqui em São Paulo mesmo, cidadezinhas do interior e tal, que eu gosto de lugares diferentes para poder estar fotografando, e aí isso limitou um pouco. Então eu espero que mais pessoas possam ser vacinadas logo e que acabe isso, e que as pessoas tenham um futuro que desejam para construir seus sonhos, assim. Eu espero continuar na fotografia, igual o Apolo falou também, de continuar mandando fotos para concursos. Eu acho que até gera um desafio interior de você buscar a melhor foto para aquele tema. Eu sinto até falta de outros temas, outros desafios, nem que não tenha prêmio, mas para te apurar o olhar, para te fazer pensar, para te fazer notar mais, sabe? E eu acredito que vai passar e a gente vai conseguir ser mais livre e realizar nossos sonhos, nossas viagens e conseguir nossas fotos que a gente sempre está em busca, é isso. Bom, hoje assim eu me considero uma artista visual, né? Uma artista visual multimídia, e a fotografia ela é, né, uma das linguagens, um dos braços que eu uso, né, para expressar as minhas ideias, os meus sentimentos, seja para um trabalho pessoal, autoral, ou seja como trabalho mesmo. Então, eu pretendo continuar fotografando e gostaria muito que, com o tempo, conseguisse conquistar um certo reconhecimento através do meu trabalho e, quem sabe, viver exclusivamente disso. Não só da fotografia, porque eu desenho também e faço outras coisas. Trabalho com cenografia e tal. Mas se um dia eu puder viver exclusivamente da minha arte, eu acho que eu atingi o meu objetivo. Para terminar, então, falar um pouco, eu acho que a fotografia, para mim, vai ser uma parte, sim, essencial, assim, das minhas vontades de seguir na carreira também. Mas como eu faço audiovisual, acho que meu foco é mais na parte de vídeo, então meio que a fotografia para mim vai ser sempre essencial, sim, para ter a base, né, da questão de composição, de estudar mesmo, e sempre vai ser uma coisa muito importante. Mas eu acho que o meu caminho foge um pouco do que vocês estão falando, acho que vai mais para a parte de direção de fotografia e coisas mais voltadas para o audiovisual mesmo. Nunca vou parar de tirar foto, em nenhum momento imagino fazendo isso. Legal. Só acrescenta para a minha profissão. Isso mesmo. Bom, gente, eu queria agradecer muito esse bate-papo, em que a gente se conheceu um pouco mais. Queria agradecer o tempo de vocês aqui no nosso podcast, comentando um pouco sobre o trabalho, sobre a visão de vocês para a cidade, para o futuro. Convido vocês a acompanharem as nossas atividades. Anderson, nós temos mais 2 concursos chegando aí. Sim. Né? Só tenho a agradecer, um prazer muito grande estar podendo trazer vocês aqui para o nosso público, para vocês contarem um pouquinho de vocês também. Muito obrigado. Beleza, obrigado. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Até o Sucesso para todos. Que conquistem os sonhos aí, tudo que almejam. Né? Bora lá Valeu. Fazer esse sonho acontecer. E assim a gente teve mais um podcast com pessoas incríveis que a gente vem encontrando pelo caminho por conta das nossas atividades. Uma ação de um concurso fotográfico que une as pontas da cidade. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima!